Hoje o Produtor Quer Saber vai falar de infraestrutura e logística. Vamos mostrar a situação do escoamento da produção do milho no Nordeste e também sobre o estudo realizado pela CNA e Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio do Ministério da Agricultura. E quem vai explicar tudo para você é a assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Primeiro vamos mostrar o que houve de mudança, como é que está essa logística toda no escoamento dos grãos. Tá bom, eu trouxe aqui comigo um mapa que vai mostrar essa situação. Aqui nós temos um mapa da mudança da produção geográfica. É um trabalho que a CNA tem feito já há um bom tempo, desde 2009 nós estamos realizando esse estudo, que vem mostrando qual é o comportamento da produção de grãos no país. Como a gente pode observar no mapa, ele tem uma mancha verde que retrata a mancha da produção tanto de soja como de milho. E nós também temos uma linha tracejada no meio do mapa que representa o paralelo 16. Aí é exatamente o ponto em que tanto faz subir os produtos para os portos do Arco Norte, como descer para os portos do Sul, que o custo de transporte é o mesmo. Então aqui vem mostrando que acima do paralelo 16, nós fomos responsáveis por quase 60% da produção de soja e milho. E só escoamos cerca de 20%. O resto teve que descer cerca de 1.000, 2.000 quilômetros até os portos do Sudeste, tanto Santos como Paranaguá, principalmente, para ser escoado. E isso acaba gerando um custo de transporte muito alto para o produtor. Então, com base nisso, a CTLOG, que é uma câmara temática do Ministério da Agricultura, ela criou um grupo restrito. Grupo de trabalho, né? Isso. Uhum. Lá nós somos cerca de 60, 65 entidades que participam da CTLOG. Então, ela criou um grupo com alguns participantes, e aí eu destaco a participação da CNA, a participação da Confederação da Indústria, a participação da Empresa de Planejamento e Logística, a EPL, e todas as associações que estão envolvidas ou com o transporte de carga ou com os produtos como o grão, a soja e o milho, por exemplo. Agora, teve uma definição dos trabalhos já, né? Sim. O escopo do trabalho ele foi definido da seguinte forma. Primeiro, nós fizemos uma pesquisa tanto da coleta de dados atual, como projeções relacionadas com a produção, com a exportação e com o consumo de milho no Nordeste. Também nós analisamos a capacidade de armazenagem no Nordeste. Além disso, nós fizemos também uma pesquisa dos custos de transporte e da infraestrutura existente no Nordeste. Então, as rotas de escoamento, nós analisamos as rodovias, as hidrovias, as ferrovias, os custos de transportes envolvidos e os gargalos logísticos e não logísticos. Mas para que o estudo ficasse bem redondo, nós analisamos outras questões também, outras variáveis, como, por exemplo, a lei do motorista, que prevê o descanso do motorista, isso leva um tempo de descanso, isso interfere o tempo de transporte do produto. Nós analisamos também as condições da infraestrutura, se a rodovia ela é pavimentada ou não. Tudo isso foi colocado no modelo que utilizamos. E a partir daí, como resultado, nós tivemos as conclusões, que são várias sugestões relacionadas a algumas obras de infraestrutura, algumas mudanças nos normativos, isso é de grande importância, principalmente para cabotagem, como nós veremos mais à frente, e encaminhamos isso aos principais entes governamentais que estão envolvidos com esse assunto, como a Agência Nacional de Transportes, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário e Terrestre, a CONAB, o DENIT, a EPL e o MAPA também. Nós encaminhamos ao ministro para que ele tome as ações necessárias. E são muitas, né? As ações são muitas. Então, dando continuidade, quais foram os dados que nós coletamos no início? É um levantamento completo em relação a essa produção? Sim. Com relação à produção e o consumo, no Nordeste, o que nós observamos? Pelo último levantamento da CONAB, o 10º levantamento, que a produção estimada é de 4,3 milhões de toneladas, só que o consumo é maior, quase o dobro, 7,1 milhões de toneladas. Isso significa um déficit de pelo menos 2,8 milhões de toneladas. E aí a grande pergunta, de onde que vai vir esse milho? Se o Nordeste
por si não consegue se suprir. E a gente observou que são 2 estados que carecem mais de milho, que é o estado do Ceará, com quase 1,5 milhão de toneladas de déficit, e o de Pernambuco também com um montante bastante parecido. E o que dizer do futuro? Será que isso é só porque houve uma estiagem? É que esse ano complicou todo mundo, né? Será que é isso? Então nós analisamos também e vimos que não. Vimos que, segundo as projeções, tanto do Ministério da Agricultura como da Fiesp, essa condição de déficit ela se sustenta até 2025, com déficit de 2,5 milhões de toneladas em média, como mostra o gráfico. E para complicar mais a situação, a gente notou que não é só déficit de produção, que é também um déficit de armazenagem, como mostra essa tabela. Nessa tabela, a gente verificou não só o milho, tudo relacionado a grão, algodão, arroz, feijão, milho e soja, tudo que usa o armazém para granel. E a gente observou que o déficit é de pelo menos 2 milhões de toneladas. Então esse é um comparativo importante para se ver nessa questão, né? O que mais que nós temos em relação a isso? Com a análise desses dados, o que a gente fez foi estabelecer algumas premissas no estudo. O que é que significa isso? A gente analisou quais seriam as origens e o destino. Para o destino, nós pegamos aquelas regiões que eu mostrei anteriormente, tanto de Fortaleza como Recife, que tem um déficit de pelo menos 1,5 milhão de toneladas de milho. E para os destinos, nós separamos em 2. Separamos na região do Mato Piba, que seria aquele milho que vem do próprio Nordeste pro Nordeste, e pegamos também aquelas regiões mais próximas do Nordeste. Então, nesse caso, nós escolhemos os estados de Goiás e Mato Grosso. É um custo de movimentação para o milho. Como é que seria essa questão de movimentação de milho em grãos por rota e cidade de origem e destino, né? Porque, como você falou, não é por causa da estiagem. Você mostrou ali naqueles números que essa é uma situação que vai continuar e vai persistir, que o problema está em garantir estrutura, rota e logística, é isso? Isso, para reduzir o custo. Então, a partir daí, nós pegamos essa matriz, ela resultou em pelo menos 28 rotas de transporte. Só que eu não trouxe todas para exibir aqui. Então, eu trouxe um exemplo de... Um exemplo de uma rota que serve como método para as demais rotas que a gente utilizou, que a gente analisou. Então, aqui nós observamos, por exemplo, o milho que vai de Barreiras, na Bahia, que é um município grande produtor de milho, para Fortaleza. Então, quando o modelo foi rodado, a EPL, que tem um software que rodou esse modelo, a princípio, os técnicos eles acharam que havia alguma coisa errada no modelo. Porque se a gente observar no mapa, a gente vê ali uma rota, um desvio na rota que a gente até apelidou de como se fosse uma barriga na rota, né? Que aumenta bastante. Dá uma diferença grande. Ali, uma diferença grande de transporte. E daí a gente pensou, deve haver algum erro no modelo. E fomos verificar. E o que se observou é que, de fato, não existe outra infraestrutura para se utilizar. Mas, mesmo assim, a gente observou que a estimativa de custo de movimentação, utilizando essa rota saindo de Barreiras até Fortaleza, é de R$ 218 por tonelada. Mas aqui nós utilizaríamos pelo menos 5 rodovias, a BR-020, 230, 407, 130 e 242. E daí, a partir daí, nós passamos a planejar qual seria a melhor alternativa e que eu trouxe aqui pra gente. Olha só, se fosse construído os 740 quilômetros da BR-020, essa linha amarela que já está planejado, esse custo reduziria para R$ 153 por tonelada. É uma redução significativa. Bastante significativa, cerca de R$ 70 por tonelada. Sabe o que significa isso, Marcelo? Se a gente pegar um caminhão bitrem que transporta cerca de 40 toneladas de milho, isso representaria R$ 2.800. Num caminhão apenas. Elisângela, vamos fazer um pequeno intervalo para a gente continuar? Nós vamos fazer um intervalo, então, e voltamos em seguida com a assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes. Espera um minuto que já voltamos.